Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Sindicato da Cultura, edição número 229, no ar aqui na Web Rádio CT, aqui na minha casa, né, meu filho? A Web Rádio CT tá lá na Santa Clara, número 432, Vila Adiana, mas eu estou aqui na minha casa, representando aqui o SINCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial de São José dos Campos, mandando para toda a galáxia este programa sobre cultura e arte aqui em São José dos Campos, mas dessa vez a gente foi longe de novo. A gente está todo passeador, fica dentro de casa, mas passeia pela internet, certo? facebook.com/radioctface, você acessa e compartilha, enfim, vai estar todos os links, tudo belezinha para você. Agora, se você está no YouTube, que é uma uva, porque a imagem é melhor, o som é melhor, e você se inscreve, é mais fácil de mexer, o Facebook vai falir e o YouTube não. Então, você vai no YouTube, se inscreve e espalha para geral, falou? Hoje é o seguinte, 229 começando oficialmente para o nosso ouvinte e nossa ouvinta. Hoje nós estamos indo longe, mas para uma pessoa que também já esteve aqui esses dias. Eu vou falar com uma violeira que eu gosto muito aqui, já conheço de muito tempo, muito não, mas de algum tempo. Letícia Leal. Tudo bem, Letícia? Fala, meu querido, tudo ótimo. Valeu demais por esse convite, estar aqui contigo. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando sobre o seu trabalho, que é muito massa. E falar nisso, assim, ó, a gente está aqui quinta-feira, dia 12 de novembro, sol, provavelmente. Você esteve aqui em São José dos Campos semana passada, pô? Eu tive. Sexta-feira eu baixei aí, desci daqui de Minas e caí aí de paraquedas quase na sua terra. Olha para você ver, não foi de paraquedas, mas foi de avião, né? Foi de avião, morrendo de medo, né, desse Covid doido, mas falei assim, vamos embora, trabalhar, né? Trabalhar não tem essa não, a gente desce. E qual foi a missão aqui? Missão foi uma gravação para um festival de tributo a Pena Branca e Chavantin, um timaço, assim, reunido aí para gravação aí no Teatro do César. E foi super legal, né? Porque Pena Branca e Chavantin é uma dupla de referência, assim, desde que quando eu comecei a escutar a viola, entender e tocar também, né? E aí foi uma delícia, assim. Fui e voltei correndo. Dos grandes mestres aí, né? Grandes mestres, é uma obra, assim, riquíssima, né? Foram vários artistas e não repetiu música. Aí eu olhava, assim, todo mundo, vários amigos, assim, tocando. Eu falava, gente, mas seu repertório é bom demais, o de fulano era bom, o meu era bom. Aí você olha e fala assim, não tinha um que não sobrava, assim, que estava meio bom. Não estava, sabe? Porque a obra deles é assustadoramente rica, né? E o que você tocou deles, de curiosidade? Eu toquei o Trem das Gerais, Vaca Estrela e Boi Fubá e o Irapuru. Olha deles, só. Assim. Eu tenho que entrar, eu conheço, sim, umas coisas, mas ainda tem coisa, cara, os caras têm uma obra muito vasta, foram muitos anos de carreira também, né? Muitos anos, cara. É brincadeira não, aqueles ali. E é uma delícia, né, para mim, assim, é uma grande referência, porque eles flertam, eles misturam muito com o MPB, né, o que fazia muita diferença com as duplas antigamente. Então, acho que isso até pelo tipo de trabalho, afinidade, assim, muito com a dupla. Então, você pega os arranjos, são ricos, né? Então, você vê a instrumentação, coisa que não era tão comum, né, nas duplas de antigamente, às vezes era só viola e violão, ou a banda coisa mais seca. Eles não, eles entravam com tudo, assim. Tanto que gravaram com tantos nomes, né, da MPB. Aquela versão de Morro Velho com o Milton Nascimento é mais cabulosa que tem. Ela é emblemática. É muito lindo. Eles foram responsáveis muito por essa difusão aí no meio da MPB, né? Eles transitavam e tocavam com o pessoal e eles gravavam a música deles junto, né? Então, coisa ficava. E é bom que legal, demais. Letícia. Meio com base nisso, a gente já pode meio que introduzir essa história, né? Como é que a viola apareceu para você aí, ou você apareceu para a viola, né? Porque nós somos jovens. Jovens violeiros. Jovens ainda. Aí você falou um pouco dessa coisa do flerte da música caipira com a música com a MPB, né, com a dita MPB, com outras Sim. vertentes da música popular, né, e que nesse ponto te despertava um interesse. Como é que foi seu interesse pela viola? Como é que foi seu caminho aí no instrumento? Rapaz, eu sempre escutei muita música
caipira, assim, com a minha avó. Minha avó que foi a grande, assim, que introduziu mesmo esse universo comigo. Então, eu escutava muito com ela. Eu escutava muito Pena Branca Chavantin, Tonico e Tinoco, Tião Aí em Carreiro. Belo Horizonte mesmo. Em Teoflotone. Eu sou de Teoflotone, Tchó, caminho da praia. Aí quem desce aí atravessando Minas, indo pra Bahia, normalmente passa lá na minha terra. E aí, cara, escutava isso muito. Além de muito Luiz Gonzaga, demais. Assim, então, a minha construção musical veio muito da minha avó. Então, era muito Luiz Gonzaga, Clara Nunes, tudo que hoje eu coloco dentro do meu trabalho, assim, né? E é muito legal eu enxergar isso, assim, como que fez. E aí, mas massa. Eu sempre gostei, escutava muito com ela, gostava muito de roça. Ia, não tinha não, mas ia, assim, podia, primeira oportunidade, ia. Aí um tio uma vez chegou com o CD do Almir Sater lá em casa, aí eu surtei com o CD. Eu acho que foi o Estradeiro do Almir, eu não lembro qual que é, porque esse CD se perdeu, assim. Mas eu ficava vidrada Você não naquilo. lembra qual CD do Missato foi o que você ganhou? Não, ele chegou meio que emprestado na época, que CD era aquela, Será que era né, uau. aqueles que a galera pegavam, faziam um The Best Of, era Podia Piratex? ser, velho, podia. Eu não lembro que não tinha nome, eu não lembro o nome, assim, do CD, sabe? Mas eu sei que quando eu escutei muito Capim de Ribanceira, e Capim de Ribanceira, velho, bateu, assim, e chegou num ponto que aquilo não dava mais só para eu escutar, Uma fraga. embolada pantaneira, né? E aí eu tinha que pôr isso para fora, sabe? Tinha que vir em mim. Aí que me veio essa coisa de tocar, foi isso, assim. Mas você já tocava algum Tipo, instrumento? nada, campainha e sai correndo no E máximo. as mulas, e as mulas. E as mulas, os cavalos, assim, a única coisa que a gente tocava, né? Mas era só, assim. E aí, só que em casa sempre teve muito instrumento, meu pai sempre tocou, meus irmãos, mas eu nunca tive nada, assim, vontade. Até essa hora. Eu impliquei que eu queria tocar viola, mas não tinha, e viola era caro, né? Viola sempre foi mais caro que violão, né? E aí custou para essa viola vir na minha mão, na verdade. Aí só que eu fiquei vidrada nesse troço, né? Fiquei, escutava loucamente ao mim, comecei a Sem consumir, tocar ainda. sem tocar ainda. Aí eu vim para Belo Horizonte para estudar. Eu sou formada em medicina veterinária, então essa maluquice toda de roça, isso Lá tudo, no desde pequena eu FMG, falava na UFMG. eu conheci um Eu cara sempre de falei, gente lá, hein? é mesmo? Seu Mas bando isso em de colé. 2010. 2010? Que massa, veio fazer o quê? Que a gente, né? A gente sai da faculdade. Eu fui estudar aí também. Meu caminho foi um É pouco. mesmo? Eu fui estudar aí. Mas a primeira galera que eu morei era gente da veterinária. Mas outra hora Louco, eu né? levo esse papo. Não, nós não levar esse papo, porque o pessoal não tem nenhum parafuso normal, assim. Coisa da veterinária, não é? Eu falo, gente, o povo é muito fora da casinha. E aí eu vim para cá para isso, assim, vim para fazer veterinário, porque desde pequena eu falava que eu ia ser veterinária e cuidar de cavalo, assim. E aí assim foi. Aí, no meio da faculdade, eu, além continuada alucinada com viola, louca, assim. Aí o povo começa naquela, né? Toma um violão, violão sempre teve na minha casa. Aí você pega aquele trem e né? Não quero isso, né? Mas você, beleza, todo mundo fala, você escuta, né? Começa no violão que é mais fácil, aquela bagunceira. E aí eu tentava afinar, pegar violão, não conseguia tocar, porque não dava certo. E aí eu afinava igual viola para ver se era isso, sabe? Aí também não dava esse negócio. Também não ficava a mesma coisa, bicho. Mas nisso meus pais estavam fazendo uma vaquinha, fizeram uma vaquinha, assim, juntando grana. E foi um rolê para arrumar uma viola para mim, porque na minha cidade não tinha instrumento, você não tinha viola em nenhuma loja de música da cidade. E Impressionante isso, aí, né? Como na história recente do Brasil, assim, a viola caiu, assim, né? Agora tá retomando uma exatamente. certa Tá projeção. retomando. É lindo, eu acho lindo. A gente Interior, chega né? numa loja assim, tem uma parede de viola, né? Você fala assim, não tem uma loja de música que você não vê uma viola hoje. É. Mas a minha cidade não tinha. E aí eu lembro que minha mãe viu um show do Zeca Colares, ela me conta que ela viu um show do Zeca Colares na TV Senado, eu acho. TV aí. E pegou o e-mail dele, mandou e-mail perguntando como que compravam viola, que eles não tinham nenhuma noção. E aí ele era endorse da Rosine na época, da fábrica, e foi escolher uma viola por lá, conversou com o pessoal e enviou essa viola para Teoflotone por uma loja. Tipo, não podia mandar direto para minha mãe, não podia comprar da loja, né? Por conta de CNPJ, essas coisas, imagina. E aí ela comprou via loja, e eles conseguiram fazer esse trâmite. Foi uma viola que eu até tenho até hoje, essa viola não vendo nem dou, né? Aquela coisa assim.
que foi o Zeca Colares que escolheu. E foi muito doido. Que legal. O Zeca Colares, atualmente, ele é o responsável pelo curso de viola lá em Tatuí, se eu não estou enganado, não é? Isso, é isso mesmo. Para mim, assim, e foi, graças a isso, ele foi uma grande referência minha de início, né? Porque quem é esse violeiro que, tipo, foi escolher a viola, né? E assim foi que aconteceu. Chegou essa viola, meu pai já tocava de tudo, assim. Já que chegou sabendo tocar a viola. Não, tô sabendo tocar. E ele ainda fez sacanagem, assim, cara, que eu fui um dia, fui para Teoflotone, né? Que fim de semana que você vai ver a família e tal, já estava aqui estudando. E aí eu entrei dentro de casa, assim, vindo, tipo, chegando 6 horas da manhã do ônibus, meu pai se trancou dentro do quarto dos meus irmãos e começou a tocar, bicho. E, tipo, começou a trocar o trenzinho caipira, assim. Tipo, porque ele não é manso, não. Meu pai se entrega 5 minutos, qualquer instrumento ele sai tocando, é um inferno isso. Assim. Que a gente que precisa de malhar, sabe? Ficar horas, assim, para tirar... Não, você entrega 5 minutos, ele sai tocando. E ele fez isso, cara. Que raiva, e aí ele se escondeu no quarto, assim, e aí eu fiquei esmurrando, pelo amor de Deus, que é isso, assim, que tá aí. E na hora que ele abriu, eu tinha escondido a viola, tipo, dentro do guarda-roupa deles. Eu saí, ainda teve que caçar a viola escondida dentro dos cantos, assim, abrindo para achar. Mas divertido, assim. E aí foi assim que teve a viola na minha mão, nesse rolê, assim, inteiro. E aí, por sorte, eu tive essa referência. Então, já cheguei com essa referência forte do Almir Sater, que era quem eu queria tocar, a viola instrumental. E essa referência do Zeca Colares, que também é um grande mestre da viola brasileira, né, que a gente tem. Responsável ele também... pelos estudos, né, do bagulho. Exato, e ele tem um jeito de tocar, assim, que ele mistura muito esse erudito com a música caipira, e de uma técnica de polegar que poucas pessoas têm, na verdade. Ele tem um swing, assim, de mão, que eu acho, assim, incrível do Zeca. E é super legal, assim, é simples a música, mas é simples, né, do toque, assim, mas é muito swingado. Eu adoro, assim, o jeito dele tocar. A interpretação forte, né? Muito forte, exatamente, melodias, assim, muito gostosas, né? E ele tinha, na época, foi engraçado que ele já tinha um songbook do CD dele, que foi premiado, e aí eu catei aquilo, saí tocando igual uma louca, e assim que veio a viola. Por essas referências, aí eu fui atrás, sim, da viola caipira, né, de Pena Branca, de outros, né, e também fiquei apaixonado, gostava de solo igual a doida, né, e aí atrás, solando. É um caminho recorrente, né? É legal olhar esse espaço, né, cara, assim, sabendo da viola da nossa região, né, no caso, né, aqui do Sudeste, né, a gente sempre vai acabar referenciando também a viola caipira, né, chegar a dar uma olhada e tal, mesmo que não se interesse em tocar, né, mesmo o repertório caipira, sempre vai dar uma passeada lá, né? Dá uma passeada, cara, e acaba que a base do instrumento, o idiomatismo do instrumento, né? Então, é muito rico para gente que, por exemplo, hoje eu trabalho em viola mais contemporânea, digamos assim, mas a base, eu toquei muito viola caipira. Tipo assim, nessa época eu fui dentro do Almir, mas aí eu me aprofundei muito nos outros. Tipo, eu adoro tocar pagode, por exemplo, de viola, né? As letras são péssimas, mas assim, né? Treva, terrível, né? Mas, assim, tecnicamente, isso é muito gostoso, me fez enriquecer. E hoje eu aplico muito. Porque as saídas é um ritmo muito massa, né? Assim, é muito massa. Dá muitas possibilidades. Dá, e tipo assim, velocidade, você aprende. É um nível de coordenação realmente que ele exige um pouco a mais do que outros ritmos, né? Mais tradicionais, digamos. E só que eu aprofundei isso muito. Aí depois eu falei assim, não, peraí, vamos rearranjar, sabe? Joga tudo para cima e vê o que dá. E aí é mais ou menos onde eu estou hoje. Mas, claro, né, não, a parte da carreira, ela passou um pouco por esse lado da viola caipira, assim, até pelo início, né, pela busca, pela influência minha aqui de outros violeiros, nessa parte mais regional que eu tive aqui em BH, de colegas mesmo de trabalho, né, como o Pereira da Viola, Wilson Dias, Chico Lobo, essa turma eu tive só também. Camisa 10. Só camisa 10. A outra, que é uma grande referência do meu trabalho, desde o início, curiosamente, que é o Fernando Sodré. Sim. Então, eu tive, assim, que eu ficava nessa coisa de Almir Sater, que eu era viciada completamente. Tinha um vídeo emblemático do Sodré tocando luzeiro, né, cara? E aí eu sou muito responsável por muitas visualizações desse vídeo. Assim. Porque eu tentava tocar loucamente. E aí, assim, eu conheci o trabalho do Sodré e fiquei doido. Ou era uma visualização que durava 2 horas, né? Fica parando, volta.
Volta e para, volta. No dia seguinte, exatamente, era esse rolê. Eu fico zoando ele assim. Hoje, né, que eu falo que deve ter, assim, bem umas 5.000 visualizações que são minhas. Porque é isso, né, que a gente busca tocar e tudo mais. Mas é muito legal, isso, assim. Né? A nossa geração também vem com essa facilidade que a internet proporciona, não só de escutar, mas também de ver outras pessoas tocando algumas coisas que você quer aprender. Várias das primeiras músicas que eu aprendi na viola também acho que foi por aí. E é um caminho, né, cara? É um caminho para o estudo. Você também, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as aulas online, quanto isso facilita também, né? Facilita demais. Eu aprendi de internet, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu aprendi de internet. Não tinha... Você imagina, minha cidade não tinha viola e até professor, sabe? E aí eu estava aqui em Belo Horizonte estudando. Então, tipo assim, é mais ferrado ainda, né? Estudante não tem dinheiro para nada, né? E aí eu não tinha revistinha, eu tentava achar revistinha, igual violão, né? Você fala assim, não, violão tem revistinha. Você vai na banca não tem revistinha de violão, né? Aí eu tinha poucas coisas, né? Na época que eu comecei, tinha muita pouca coisa, não é igual hoje, né? Hoje tem coisa demais, assim, né? O que é ótimo, né? É ótimo. Esse conhecimento, assim, aberto, porque a viola, infelizmente, não está se passando agora a melhorar isso por conta dessa situação, né? Mas não tem professor em todos os cantos, igual um professor de violão, por exemplo. Você consegue, em qualquer cidade, você acha alguém para ensinar violão. A viola não, a viola na sua essência também não tem. Então... Não tem muito método, né? É muito difícil. Agora que começaram a surgir os métodos, né? Exatamente. Tem também as linguagens diferentes de cada lugar. Eu acho É. isso muito legal, é muito rico. Acho que enriquece o instrumento, mas, por outro lado, dificulta na tal da difusão, né? Sim, com certeza. Porque você acha, mas aceita, na internet ela tem esse problema, aceita qualquer coisa, né? Sim. Então, é até uma discussão que a gente teve, eu faço parte da diretoria da Associação Nacional dos Violeiros do Brasil, e há uns 2 anos atrás a gente teve uma reunião falando sobre isso, sabe? Sobre como se ter um método de estudo que seja não oficial, sabe? Mas uma linha assim, de trabalho em que dê um guia para todos, sabe? Para os professores, para isso formatar um pouco mais essa questão, né? Para as pessoas, tanto para os professores, uma forma de se capacitar professores também, né? A gente teve uma conversa muito rica nesse respeito, assim, porque é isso. Hoje, por exemplo, eu vejo, deve ser muito difícil. Hoje você abrir o YouTube, que é muita coisa, todo mundo, né? E você fica perdido, né? Mas hoje também tem vários cursos, né? Então isso adianta. É como né? se fosse criar, tipo assim, uma espécie de escola de viola brasileira, por exemplo. Por exemplo, sim. Ou um Mas você acha que guia, isso né? seria Metodologia. aplicável? Você acha que isso seria aplicável, por exemplo, pensando na diferença que existe entre a viola nordestina e a viola do Sudeste, por exemplo? Você acha que isso é factível, assim? Se você delimitar, eu acho que sim. Se você falar isso, não é porque viola não é uma coisa só, né? Uhum. É igual você fala do violão flamenco e outro violão, você sabe diferenciar, você quer a escola flamenca do violão, né? Então, se você pensa que eu sei que existe esse movimento dentro da escola nordestina, que já está vindo muito pelo Adelmo, já tem uma escola aí de violeiros, eu tenho um contato com um colega aqui, lá aqui de BH, que estudou com o Adelmo também, e você vê que é uma outra concepção de música, uma outra concepção de estudo, e a outra escola, isso é legal demais. Eu vejo a escola paulista, a escola dessa viola tradicional, por exemplo, é diferente da escola da viola brasileira, por exemplo, que o Sodré emprega aqui, o Fernando Sodré emprega aqui em Belo Horizonte. Então, se a gente consegue... Por quê? Porque ele vem uma escola do choro, que é uma escola que eu venho, né? Que quando eu fui aprender com ele. Então, você vê nos alunos dele, você vê uma massa assim, de quem passou na mão do Sodré, você vê né, quem foi aluno dele, você vê uma diferença, né, uma forma de tocar, um jeito que vem dessas escolas fortes. Então, por exemplo, quem está para o lado de São Paulo, claro que a gente tem, né, várias pessoas assim, mas quem pega mais esse quê da viola caipira, ela também tem uma outra referência. Eu não consigo virar e falar assim, viola é isso. Não. Agora, a viola tem várias vertentes ela tem vários segmentos, eu vejo, sabe? E aí, claro, se uma instituição para virar e falar que isso é difícil, realmente, Sim. né? Mas pode ser uma sugestão, né? Eu acho Sim. que pode ser uma sugestão. Ela abre uma possibilidade, não limita tudo no sentido de... Eu acho que essa criação, por exemplo, metodológica, ela pode vir
por exemplo, como se fosse uma... Eu não sou ninguém para falar isso, né, minha filha? Mas, assim, uma sugestão, ao invés de jogar todo mundo para lá, mas ser uma a mais. E as outras pessoas escolhem se esse método serve ou não, né? Com certeza. Eu, por exemplo, quando eu dou aula, eu sou professora hoje de viola, e eu vejo, assim, três, no mínimo, eu vejo três vertentes muito, muito claras. Para mim é muito clara a viola regional, que vem dessa viola muito do lado dessa cultura da religião, né, que é essa viola regional daqui, que passa muito pela Folia de Reis, né, que é essa turma que vem do Pereira, vem do Chico Lobo, Wilson Dias. Isso é claro para mim, sabe? Esse As jeito. linguagens, né? As linguagens. A viola caipira dessa música de raiz também é claro para mim essa linguagem. E tem essa viola brasileira, essa viola mais contemporânea, que é esse outro lado onde eu pego, que também eu vejo isso claro, sabe? Por exemplo, eu sou doida para eu estudar viola nordestina, como eles fazem, para eu também ter, né, na minha bagagem essa vertente, porque o que você quer? Tudo isso é uma bagagem técnica que a gente tem, né? Então, você tem a base da viola, então, sabendo qual é o perfil da pessoa, não que eu vá tirar ela de algum outro lugar, mas eu consigo colocar ela dentro do que ela mais gostaria Dá de ferramentas fazer, né? para a linguagem na qual ela quer se expressar, Exatamente. Né? Qual que é a linguagem? Cada uma dessas aqui tem uma forma diferente, né? Uhum. E se eu for, por exemplo, hoje agora eu comecei a estudar viola de coxo, é uma outra linguagem. O instrumento tem uma outra capacidade. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer uma imersão ali. Como a gente sabe, para a gente entender realmente, você tem que fazer uma imersão naquele ritmo, daquela cultura, Sim. Né? E a Legal viola isso. não é longe disso. Né? Então, você que tem aí uma viola, quer expressar a sua linguagem, não sabe como, entre em contato. Não, Letícia. Agora... Chama a Letícia Leal, ela está entre em contato. Não, porque é real, porque também agora, nesse momento, a gente está tendo... Mano, eu estava tendo aula de cavaco com um camarada de São João del Rei. Maravilhoso. Suave. Então, se você quiser, tiver interesse em conhecer as aulas da Letícia, aí você pode entrar em contato contigo, né, Letícia? Como é que faz aí? Facilmente. O telefone 31 99 372 6226. Vocês me Passando acham aí embaixo aqui, neste momento. Redes sociais? Redes sociais. Estou no Instagram, YouTube, Facebook. Qualquer um eu respondo por lá também. E no e-mail, contato@leticialeal.com.br. Massa. Me no YouTube já tem um bocado de conteúdo para você já ir começando, já dar uma sacada como é que é o sistema, né? Exatamente. O canal aparece aí nos cards também para você aí. Eu comecei um trabalho com aulas, um projeto toda segunda, assim, dando aulas, está um pouquinho suspenso, até pelo motivo que a gente está aqui hoje conversando, né? E aí eu tive que suspender um pouco, assim, para eu conseguir dar conta de fazer tudo que eu precisava. Mas a ideia é essas aulas gratuitas também, né? Claro que é genérico, né? A pessoa que quer uma coisa mais rápida, né? Ela tem que Mas já ajuda, fazer aula realmente, já ajuda muita gente. Tem que fazer aula particular mesmo, que o professor é um caminho mais curto, né? Uhum. Nada mais é do que um caminho mais curto para a gente chegar ao objetivo. Então, e o resto é estudar. Né? O resto é pregar a bunda na cadeira. Isso que é igual o brevet de piloto, né? Hora de voo, aqui é hora, hora de estudo. Cara. É hora de outros voos. Letícia, vamos ouvir um pouco do teu som aqui, porque a gente falou tanto da linguagem que você desenvolveu, né? Dos estudos e tal. Acho legal a gente mostrar um pouco aqui. Deixa eu ver se está tudo no Paint aqui. A gente dá um share screen. E aí também a gente já fala da novidade que veio ao mundo nesta terça-feira, que é o disco desta violeira, certo, meu amigo?
Caio de Souza, Passarinhadeira. Letícia, isso aí é bem do repertório do choro mesmo, né? Essa é bem do repertório. Uma música assim que eu conheci faz pouco tempo, na verdade, a obra do Ginga faz pouco tempo que eu falo assim, poucos anos, né, digamos assim, em comparação a, acho que uns 4, 5 anos, é uma música que me tocou assim profundamente. Eu falei, cara, eu fui rapidinho, fiz um arranjo solo assim para viola, aí acabou que depois ela entrou no projeto do disco, e tá dentro desse conceito que a gente traz, né, que é de uma viola que pode passear em qualquer estilo, né? E passear bem, né? Digamos A assim. viola super cabe no choro, né, cara? Heraldo do Monte já havia provado isso aí pra gente também. Já demais, né? Já veio provar disso, assim, com requintes, né? Tem uns CDs lindos, o Heraldo, né? Sim. E a ideia do disco é justamente essa. A ideia foi a gente fazer um disco trazendo essa linguagem urbana da viola, né? A viola inicialmente foi urbana, né? Ela virou caipira depois, né? Num processo de saída do instrumento da cidade. Mas a gente quis trazer isso, porque ela cabe muito bem no choro. Todo mundo que olha, assim, eu roda de choro, o Caio também, esse colega que eu fiz o disco. Aqui em Belo Horizonte, por essa escola do Sodré, o próprio Fernando Sodré, que veio para a viola tocar choro, e vários dos alunos dele rodam rodas de choro aqui em BH. Então, assim, é super legal. E aqui a galera já está acostumando com isso, assim. Né? Ela cai muito bem, ela cabe muito bem pela versatilidade do instrumento. Tecnicamente, né, a gente apoia no choro. O choro é um estilo complexo, digamos assim, né, de se fazer soar naquela vitalidade que é uma roda. É difícil né? tocar, velho. É difícil tocar. Para não falar que é o cão chupando manga, né? Para tocar. Tem uns assim. Eu fiz a prova para um grupo de choro, lá da MESP, lá de curso livre, não passei, não. É mesmo? Fiquei de suplente. Nossa, que até o capeta mesmo. Não ia falar, não, mas é um saquinho, né? Porque eu vejo que o choro é muito engraçado. Eu fui aprender a tocar ele quando eu fui tocar juntando em roda, com quarteto, assim, tocando, porque ele pede um tipo de ataque que a gente não está tão acostumado com a viola, né? E a viola é mais suave, então ele pede um ataque diferente. E aí, por mais que você toque sozinho, na hora que você entra no meio de uma roda, é que o pau come. Tem que meter a mão, cara. Tem que meter a mão, bicho. E aí, para tirar som, é só aquela hora ali que a gente aprende mesmo. É impressionante. Que legal. E o Caio tá junto com você nesse projeto. Vamos falar um pouco desse disco aí? Ele veio ao mundo há um tempo atrás, mas agora que ele está indo para as redes, certo? Isso, exatamente. Urutu. A gente fez o lançamento, Urutu. A gente fez o lançamento dele em dezembro do ano passado. Foi um projeto que a gente quis fazer nesse mote. Então, todas as músicas são músicas de grandes compositores. Quem fez tá até aqui, eu peguei aqui nosso disquinho. Para a galera dar uma olhada. Essa arte na capa aí. Essa arte na capa é do Thiago Marques. Ele é irmão do Caio. Isso foi muito lindo. Ele foi um mural que ele fez junto com... mesmo? Um mural na cidade, em Santa Rita do Passa Quatro, que é a cidade do Caio, até. Tem aqui no encartezinho, ele é o mural completo. Junto com o Álvaro, que foi o designer do disco. Eu também chamei eles para falar assim, para estar tudo aqui dentro. E aí foi inspirada por o Thiago, viu a gente tocando muito, e aí eles se inspiraram no disco, assim, no som, para sair esse mural. Então, assim, tá muito dentro, sabe? Desse que nosso. E aí a gente fez outras coisas também, assim, que eu quis muito, de trabalhar as músicas, praticamente todas na tonalidade original, que é uma coisa que a viola, muitas vezes, ela faz, né? Que, tipo, de se colocar tudo na viola, na tonalidade do instrumento. No nosso caso, Mi, né? Então, põe tudo em Mi, né? E isso, para quem a gente sabe, a gente que apresenta, para quem está ouvindo um espetáculo, isso é muito ruim para quem ouve o espetáculo, porque você não tem variação de tonalidade, né? Então, o público se perde. E as músicas são complexas, então, assim, tem uma música do Fernando Sodré, que é o nosso produtor, que é Caçada, que é uma das que eu mais gosto, assim, que a música é o Capeta, em Mi bemol. E aí, tipo assim, é o cão chupando manga. De tocar ele já compôs assim, o Sodré toca em Cebolão em Mi. Já compôs, tipo assim, a música nasceu desse jeito.
E todas essas, eu acho que uma só, que foi o Choro Bordado, que a gente passou para mim, assim, e ela abriu muito bem, assim, na verdade, com a afinação aberta, sabe? Mas o resto é todo assim, justamente porque quando a gente vai tocar numa roda de choro, por exemplo, na roda, não tem O essa. repertório é aquele, é que o repertório já é aquele, fixo, a né? tonalidade é aquela, você tá entendendo? Tipo, não tem essa. Ai, muda aqui para mim. Não tem. Tá tocando, você entra fazendo uma linha da melodia da parte B da música. E acabou, sabe? Então, até foi um desafio, até de falar assim, o que a gente consegue com o instrumento, colocar ele onde ele tem ali, né? Então, sem colocar isso, puxar essas sardinhas sempre, né? Então, assim, como usar o instrumento, colocar ele onde dá, né? Onde a gente consegue, ou a gente vai ter que contratar um Desafios violeiro também, melhor. desafios também. Exatamente, desafios. Porque você já deve ter escutado isso, né, de viola. Eu escutei isso me incomodou muito, sabe, Rafael? Desde que eu comecei a tocar, as pessoas falaram comigo, a viola é legal, mas só dá para tocar 4 horas da manhã. É bom 4 horas da manhã para ouvir, né? Ou viola é legal, mas só dá para tocar aquele tipo de música, né? Isso me incomodava absurdamente. 4 horas da manhã, você nunca tinha ouvido. Velho, 4 horas da manhã, foi na roça, né? Tipo, é hora de escutar moda de viola. Pô, velho, sabe? E eu escutei isso muito, bicho. Você fez esse disco por crowdfunding, né? Foi. Financiamento coletivo. Foi financiamento coletivo. Então, pelo menos, existe uma parcela ainda que pensa diferente disso, né? Porque a gente colaborou com vocês. Graças a Deus teve uma galera que colaborou com a gente. Porque realmente, né, Letícia, eu fico pensando assim, né? Quando é que a galera vai precisar de um violeiro? Putz, fiz uma banda de sertanejo, preciso de um violeiro, vou chamar um violeiro para tocar. Ou então, nossa, cara, gravei uma música, quero que essa música tenha, tipo, uma violinha chamando aquele negócio da roça. Então, sempre mais ou menos esses jobs, por assim dizer. Ninguém precisa, vou montar uma banda, ou preciso de um batera, de um violeiro, de um não sei quem, nunca é assim. Então, o violeiro tem que meio catar a viola ou pôr a faca nos dentes e sair no meio do mato. Né? Exatamente. E é uma coisa que eu venho fazendo agora, isso, sabe? Aqui em Belo Horizonte, de ganhar, eu já tenho uns 2 anos que eu falei, cara, eu quero ganhar a cena musical do autoral daqui de BH. Então eu toco sou chamada para muito trabalho da música autoral, assim, para timbragem, para colocar a viola, mas não em outro contexto, sabe? Que não é esse contexto aí, que é o que normalmente, porque a viola, querendo ou não, esse timbre é muito saudoso, sabe? É muito sonoro para a pessoa pular lá na roça, né? Então, tipo assim, é muito óbvio isso, a gente querer colocar viola assim. Mas, por exemplo, eu estou num trabalho aqui em BH que é um power trio, o pessoal estava zoando que era um power trio caipira, né? Que, tipo, é um trio poder. Trio poder, exatamente, que é viola, baixo, batera e no máximo uma guitarra. Mas, assim, a guitarra e a viola, elas brincam o tempo todo transitando, sabe? Assim, de lugares. E aí eu te falo que ter a viola nesse lugar, para quem faz a banda, para quem trabalha MPB, por exemplo, num contexto... E era um repertório que a gente que ia, assim, do autoral, passando por Erasmo Carlos, sabe? Passando, assim, por tudo, tocando rockão. Como é o nome desse projeto? Um projeto chama Como Se Não Tivesse Acontecido Nada, do Marcelo Veronese. É um grande artista aqui de BH. E o Marcelo me convidou para fazer parte assim do projeto e foi de muita alegria, porque ele é um grande artista daqui. Cantor, né? E colocou a viola, ele falou assim, justamente, você topa, tipo assim, desconstruir o que você sabe, às vezes, né? Se for possível, assim, para a gente fazer uma coisa nova. Eu falei, por favor, né? Me chame. E depois disso, foi muito legal, porque eu caí, assim, de vários outros artistas me convidando para fazer projetos com samba. Então, tipo, entrando no roda de samba, tem violeiro aqui que faz roda de samba, que, tipo assim, coloca a viola no samba, que é legal demais. Eu fiz agora, a gente até ganhou o 2º lugar no Festival da Canção da Aliança Francesa. Então, numa etapa aqui mineira, teve aqui em BH semana passada, a gente pegou 2º lugar nele, eu mais a Lígia, uma grande cantora aqui de BH, e era só voz e viola, cantando em francês e viola, pegando a música francesa e jogando, e ficou lindo. Só que se a gente não coloca nesse lugar, é o que você falou, se a gente não pega a faca nos dentes, vai atrás,
as pessoas também não enxergam, né? Tipo assim, por que não se coloca? E antigamente tinha um bocado, né, de viola, assim, nessa música. Você viu o tempo todo, Dá não nesse lugar, vários, óbvio, né? Em né? vários lugares soa. E aí você, por que, né, tem que ser só nesse lugar que eles querem enxergar a viola aqui? Não, eu fico brincando, falei assim, eu que tenho que lutar aqui para aprender, mas Pois é. E assim, caber cabe em todos os lugares. Eu posso não saber fazer, mas que cabe em tudo, cabe, né? E como é que foi esse encontro com o Caio, né? A gente vai falar um pouquinho de como ouvir também, né? Nesse ponto, assim, como ouvir o CD agora está nas plataformas digitais, né? Como adquirir o físico, como é que foi a produção. Fala tudo desse CD pra gente. Tudo do disco. Hoje ele está em todas as plataformas digitais, então se você tiver no Spotify, Deezer, YouTube, links na descrição. Links na descrição. Joga lá Urutu, Letícia Leal e Caio de Souza. Vocês vão achar isso e conferir. E manda também, né, um recadinho pra gente se gostou, se não gostou, né? O que achou do som. Isso é ótimo. Porque pra gente é bom ter esse retorno também, né? E a ideia, ela surgiu assim, eu produzi uma oficina de viola do Caio aqui em Belo Horizonte. Ele estava de passagem aqui, vindo de Florianópolis. E aí ele entrou em contato comigo, nossa, produzo. Achei uma galera para fazer uma oficina dele. E aí a gente terminou a oficina, violeiro, né, gosta de tocar junto, né? A gente terminou fazendo um concerto junto. E aí foi muito, muito legal, porque a gente veio com, tipo assim, ele veio com Arismado Espírito Santo, sabe assim, um repertório que não era de viola. E aí eu cheguei também com choro, eu cheguei meio de graúna no meio, joguei vários choros, umas coisas assim, que a gente, os dois olharam e falaram assim, mas que engraçado, né? Isso não é normal da gente trombar com pessoa que nunca viu. E olha esse repertório em comum, né? E aí nas vias da dúvida já solta um cuitelinho, né? Você no susto, né? Você fecha com um cuitelinho. Vamos tocar um cuitelinho aí. Fácil, né? E, cara, foi muito engraçado, porque o repertório foi assim, e aí você fala assim, ih, que loucura que é essa? Aí o Caio falou assim, você topa de gravar uns negócios desses? Eu falei, uai, eu topo. Aquele negócio não tinha projeto para fazer nada, né? Que brincadeira. Mas foi mais ou menos isso mesmo. Aí eu falei assim, só tem uma pessoa para produzir, que é o Fernando Sodré, mas para eu chamar o Sodré não pode ter nenhuma caipira. E aí o Caio, nossa, nenhuma. Eu falei, não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, não quero. Eu falei, eu falei assim, não quero, porque se tem uma música caipira, é ela que a galera, olha, a viola é a caipira, então... Ela que vira o hit. Ela que vira o hit. Se você coloca para você ver, se não é ela que vai para a rádio, você vai ver. Eu falei assim, vai ser ela, velho. E aí eu falei assim, não pode ter nenhuma, porque é justamente para a gente mostrar a viola nesse outro lugar. E aí a gente criou esse conceito, assim, a ideia do disco inteiro é um disco de duo de violas, como são os duos de violão. Então, uma conversa entre os dois instrumentos. E, claro, no disco tem algumas faixas com outros, né, com convidados. Por exemplo, a gente teve um super convidado que, cara, que lindeza que é Forró na Penha, que é uma música do Adelmo Arcoverde e do João Lira, cara. Uma música maravilhosa. E a gente teve a participação do Ricardo Hertz nela, assim. Que alegria e que violino maravilhoso, né? Então, ele chegou assim, rasgando, é uma música assim, belíssima. E uma outra que assim, eu sou apaixonada, que é Caçada, que é do Fernando Sodré, que fez a produção musical e arranjos junto com a gente, que para mim a música, assim, eu escutei ele tocando uma vez no festival de jazz, a música, e eu apaixonei lá, assim. Eu falei assim, cara, que música que é essa? Socorro para tocar, né? Mas assim, é ela que nós vamos atrás dela. E assim a gente foi construindo isso, foi um processo de pré-produção de 1 ano, como eu e o Sodré estávamos aqui em Belo Horizonte, né? O Caio veio muito para cá, e aí a gente ficou fazendo esses arranjos, apresentava para o Sodré, trabalhava, né? Tudo, até construir isso. Depois de 1 ano de pré-produção, a gente foi para o estúdio e gravou, assim. Entre tudo, tem uns 3 anos aí para a gente conseguir produzir esse disco, né? E foi muito legal, a gente lançou ele em dezembro, e agora está indo para as plataformas digitais. Que massa. Ainda não, já foi, né? Tá vendo, meu amigo, minha amiga? 3 anos para produzir um disco. E a gente olha, né? A galera chega e fala assim, ai, que lindo, o próximo. Você tá assim, não, meu Deus, calma, deixa eu respirar. É igual tem gente pouco. que fala, você fica tocando as musiquinhas, né? Instrumental, não canta, tal. Temos aí 3 anos de produção. Exato. E tem uma música que é cantada, que o Caio que sugeriu, que foi a última, que é o Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton, que eu sou apaixonada com essa música. E aí o pessoal tava me zoando, falou assim, nossa, essas músicas, a introdução é grande, né, para vir a música direito. A música que canta, né?
música não Porque ela acaba a mescla introdução, né? também. Não, ela acaba a introdução, veio só no final, assim. Mas a ideia era justamente isso mesmo. Que O legal, cara. disco tem essa pegada. Assim. Eu curti muito de fazer, assim, acho que ficou um resultado bem legal, bem bacana. Foi muito desafiador. Eu cresci muito assim como instrumentista, até para conseguir dar conta de tocar tudo, sabe? Fazer soar bem, porque a viola ela não tem um sustain grande, né? Então, assim, Não é só acertar a dependendo. nota também, né? Ah, não! Se acertar a nota, meu amigo, é o menos, né? Agora fazer esse troço É o soar primeiro direito, né? passo, né? Acertar a nota é o primeiro passo. Exatamente. E aí, como os arranjos, eles não são na tonalidade original da viola, então você não trabalha com corda solta, praticamente em nada. Então, Uhum. assim, exige um nível técnico maior por conta disso, né? Para trabalhar e para soar bem, assim. Então, foi de muito crescimento, assim, para mim foi rico. Esse mês, provavelmente, vai sair o songbook dele. Então, para quem quiser tocar, Olha, fica de olho aí nas tá vendo? redes. Eu vou avisar, porque a ideia era justamente não só fazer, mas fazer, ver que é possível e produzir esse material para a galera tocar também, né? Porque, tipo assim, a música não é minha, né, cara? É uma música de releituras. Então, tem de Caymmi, Dorival Caymmi, Hamilton, a Ginga. Então, assim, você tem grandes nomes aqui da música, né? E ver que é possível e tá ali, né? O songbook tá saindo. O registro físico. É físico E não, eu que é, digo escrito. escrito, porque também é uma coisa que falta para a gente, né? Essa coisa do registro para a gente, porque não tem material, né? Então a gente tá. Aí cabe a gente também agora produzir esse material para a galera, né? Porque era a coisa que eu Uhum. mais queria, era ter isso na mão, né? Eu E ele tá quero, vindo eu em quero. Se eu partitura e vou conseguir tocar, tablatura. já é outra história, mas eu quero. Então, mas se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu sou nessa, assim. Fulano consegue, eu consigo também. Posso demorar, assim, um bom É tempo, todo mas mundo assim. ser humano, né? Exatamente, mas é isso Legal. mesmo. Letícia, muito massa o papo contigo aqui. A gente vai caminhando para os nossos minutos finais. Lembrando que se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Letícia, tem as redes sociais. E mais legal de tudo é você pegar o disco e escutar, né? Sobretudo a gente faz as coisas para serem escutadas, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente vive numa lógica de compartilhamento que muitas vezes as pessoas não escutam e compartilham, né? As coisas. Então, Com escute, cara, certeza. porque isso é o mais gostoso de tudo, né? Esse contato. Eu acredito que os trabalhos artísticos ganham vida de fato quando chegam aos ouvidos ou aos olhos do público. Com certeza. Certo, É Letícia? Muito isso. obrigado pela sua presença, viu? Certíssimo. Que isso, querido. Eu que agradeço Virtual. a chamada aí. Tá aqui no programa. Eu fiquei feliz demais com o convite. E é isso. Agora é bola para frente. Terminar esse ano apocalíptico de O pandemia, problema é que né? vai E terminar conseguir o ano e o encontrar. apocalipse não vai acabar. Não vai. Esse é o problema. O apocalipse tem o Apocalipse seu não próprio, vai. o Ele apocalipse tem o vai. seu próprio tempo de existência aí que tá Tem, meio, tem, tem. Nós estamos meu aí Deus do nessa, céu. né? Mas esse, Letícia, eu acredito que também esses gestos de produção, de difusão, de novos formatos também é uma forma da gente sair dessa melhor do que nós entramos e com outras ideias, novos Com projetos, novos certeza. trabalhos, entendeu? Eu agradeço demais a sua presença, é uma violeira que eu admiro demais aí, já não é de hoje. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho, o seu e do Caio, né? Que estão aí no Corre Não, Junto valeu demais, com o querido. Urutu. Com certeza. E tamo junto, a gente se vê mais nessa estrada aí, logo menos, quando a gente puder pegar Logo ela. menos, com certeza. Quando puder aglomerar de novo, né? A gente encontra. Se você quiser mandar beijos e abraços, a rádio é feita para isso. Eu vou aproveitar então mandar um beijo, um abraço para todo mundo que ajudou a gente a colocar esse CD no mundo aí, né, cara? Porque, cara, não foi brincadeira, foram quase 400 pessoas ajudando, assim, diretamente com grana, fraga. Não é nem assim, muita gente, se eu pensar assim, quem que ajudou com tudo, né? Foi muita mão. Mas foram quase 400 pessoas aqui ajudando diretamente com grana para isso sair. Então, eu agradeço a todo mundo que ajudou a isso, assim, foi muita gente. Eu não poderia falar de um assim especial, né? Porque todos fizeram isso acontecer. Então é só agradecer a todos e isso, esperar aí todo mundo ouvir bastante, dar o feedback para a gente, para saber se a gente está aí no caminho certo, né? E Com certeza continuar tá. aí. Com certeza Todo tá. mundo podia, os violeiros aí que se gostassem, né, do som e quiser aventurar, cara, eu só boto fé demais e
Tamo junto, o que precisar, eu tô aqui. Quem quiser aprender viola e tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser aperfeiçoar, pode mandar a pergunta, alguma coisa para mim, e procurar aí nas redes que eu estou à disposição também. Exatamente. Inclusive, eu vou encerrar o programa agora porque eu tenho dúvidas, entendeu? Sindicato da Cultura, edição número 229, decolando aqui para toda a galáxia pelo facebook.com/radioctface e youtube.com/radioctt. Compartilhe, se inscreva. E o Escambau, certo? Amigo, amiga, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui na rádio. Diretamente do SINDCT, o Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Um beijo, uma beija para o nosso ouvinte ou nossa ouvinta. Muito obrigado pela companhia de sempre. Obrigado, Letícia. Que saudade de Belo Horizonte. Meu Deus do céu, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou para vocês. Tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.